Que bom estarmos reunidos ao redor do altar para a celebração da Eucaristia. Sem dúvida alguma, é a bondade do Senhor quem nos congrega, quem nos reúne neste momento para encerrarmos este tríduo preparatório à festa do glorioso padroeiro São João Paulo II. Nós sabemos, meus irmãos, que a Santíssima Eucaristia é a maior riqueza, é o grande tesouro da nossa fé católica. Justamente, conforme nos ensina o Catecismo da Igreja, a Santíssima Eucaristia contém o maior bem espiritual da Igreja, que é o próprio Cristo Jesus. Portanto, meus queridos, devemos sempre celebrar bem a Eucaristia, sobretudo com o nosso coração agradecido por tantas graças que o Senhor nos comunica através de cada Santa Missa. Vejam que privilégio para nós católicos. Nós nos alimentamos do corpo e sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. São João Paulo II era um verdadeiro amante da Santíssima Eucaristia. Certa vez ele afirmou através de documentos que a Igreja vive da Eucaristia. Ou seja, não há Igreja de Cristo sem a Eucaristia. A Igreja, meus irmãos, ela é sustentada, claro, sobretudo pela ação do Espírito Santo, mas os filhos e filhas da Igreja, que somos todos nós, somos sustentados na fé, na espiritualidade, através da Sagrada Comunhão. Corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Cada vez que nós comungamos bem, Jesus na Eucaristia vai nos ensinar Santo Agostinho. Nós vamos nos transformando aos poucos naquele que recebemos. Olha o poder, olha o milagre, olha o grande efeito da Eucaristia na nossa vida. Cada vez que nós comungamos bem, ou seja, com fé, com amor, com piedade, com a nossa alma em estado de graça, a Eucaristia ela vai nos transformando naquele que recebemos. Ora, quem é que recebemos em cada Santa Comunhão, senão o fruto bendito da Virgem Maria, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós católicos, meus irmãos, precisamos sempre e cada vez mais meditar sobre este grande mistério de amor que é a Santíssima Eucaristia na nossa vida. Por 2 anos, por conta da triste pandemia, nós ficamos impossibilitados dos nossos encontros celebrativos. Como nós sofremos, não é verdade? Chegamos ao ponto de dar senha para o povo, um ou outro deveria ou poderia participar das nossas celebrações. Para que nós possamos valorizar cada vez mais os nossos encontros litúrgicos, sobretudo quando nós nos reunimos ao redor do altar. Também em cada Santa Missa, o Senhor, meus irmãos, nos visita através da sua palavra. Como nós precisamos escutar também de bom grado a palavra de Deus. Justamente porque a palavra de Deus, uma palavra que vem do céu, ela tem poder de reavivar a nossa fé, às vezes desanimada por causa dos problemas, das dificuldades, das tribulações que enfrentamos no dia a dia. Quem já nos sentiu confortado, consolado, visitado pelo próprio Deus através das passagens bíblicas? Meus irmãos, que o nosso coração seja semelhante a um solo, a um terreno fecundo, sempre capaz de acolher bem esta semente que é a palavra de Deus. Assim, acolhendo com fé os ensinamentos da Santa Palavra, nós vamos colher grandes frutos na nossa vida. Frutos de amor a Deus, de mais amor aos nossos semelhantes, frutos de perdão a quem nos tem ofendido, frutos de dedicação aos nossos semelhantes também, enfim, frutos de conversão, de santidade. Escutamos, meus irmãos, um trecho da carta de São Paulo aos cristãos de Éfeso, os Efésios. Essa carta hoje se destina a todos nós que estamos reunidos. São Paulo aborda 2 temas importantes nesta primeira leitura. O tema da vocação e o tema da unidade. Permita-me primeiro falar do tema da unidade. Paulo insiste, ao longo da carta aos Efésios, neste tema da unidade. Como nós precisamos ser promotores,
construtores de unidade entre nós. Às vezes, e não poucas vezes, nós confundimos unidade com uniformidade. Todo mundo tem que ler a nossa cartilha. Nós temos um quadrado, imaginemos um quadrado, e todo mundo tem que se encaixar naquele quadrado. E não é bem assim. Unidade é totalmente diferente de uniformidade. E esta unidade, meus irmãos, ela deve ser cultivada em todos os nossos âmbitos de convivência. Na igreja, na família, no ambiente de trabalho, na sociedade em geral. Sabemos promover a unidade. São Paulo usa uma expressão interessante: suportai-vos com paciência no amor. E aqui suportai-vos, meus irmãos, não é no sentido de tolerar, aguenta o outro, aguenta firme o outro, não é nesse sentido não. É suportar no sentido de dar suporte, condições para que a pessoa cresça, melhore, emende a sua vida para Deus. Vejam, hoje somos adultos, graças a Deus, também adultos na fé, mas ao longo da nossa vida já cometemos muitos erros, não é verdade? Ou só o padre cometeu erro? Quantos erros? A minha cidade fala quanta pisada na bola, né? Nós já cometemos ao longo da vida. E quantas pessoas foram suportes na nossa vida, dando-nos esse suporte para nós não nos corrompermos, não nos desviarmos dos caminhos de Deus. Como é importante marido ser suporte da sua esposa, a esposa ser suporte do seu marido. Muitos casamentos superaram grandes crises matrimoniais, porque num dado momento, uma das partes, um dos cônjuges, teve que exercer esse suporte, dando tempo ao tempo, sabendo sofrer as demoras de Deus, a conversão do marido, a conversão da esposa, e depois, passada a tempestade, ambos colheram frutos. Meus irmãos e irmãs, a gente tem falado que a geração de hoje não sabe sofrer. Parece que é verdade, né? Parece que a geração de hoje não sabe sofrer. Casais que contraem o santo matrimônio, dias, meses depois, diante do primeiro obstáculo, da primeira crise, querem se separar. Justamente porque falta essa capacidade de um ser suporte no outro e assim promover a unidade na família. Suportai-vos uns aos outros no amor, com paciência. Meus irmãos, e a grande motivação ou a grande inspiração para nós sermos construtores de unidade entre nós é o próprio Deus. Porque o nosso Deus é uno. O mesmo Deus presente nas três pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que maravilha! Todos nós somos filhos e filhas da Trindade Santíssima. Está no nosso DNA, digamos assim, uma vez que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, vamos construir mais pontes entre nós e não muros que nos separem uns dos outros. Eu lembrava no início, muito triste, nós estamos vivendo dias difíceis, as chamadas polarizações. Meu Deus, não há nenhum problema que o outro pense diferente de mim, desde que eu o respeite e ele me respeite. Parece que nós estamos perdendo aquilo que é básico na convivência humana, que é o respeito. A base de uma sólida ou saudável unidade é o respeito. É o respeito, meus irmãos. E isso nem está na esfera religiosa. É uma questão ética, uma questão humana. Para a sobrevivência da raça humana no mundo. E parece que nós estamos nos desrespeitando por demais. Então não vamos esquecer que somos cristãos, filhos e filhas da Santíssima Trindade. Paulo hoje, na primeira leitura, nos pede exatamente isso. Que nós saibamos construir pontes, sejamos promotores de comunhão, de fraternidade. Sendo assim, devemos evitar o egoísmo, o isolamento, o individualismo, o diz que me disse, as benditas, por que não dizer as malditas fake news, as falsas notícias. Que as pessoas lá fora que não são cristãs façam isso, a gente até entende. Mas entre nós não deve ser assim.
entre nós cristãos, nós comungamos a Eucaristia, que somos filhos do Deus unitrino, devemos ser promotores, repito, construtores de unidade. Cada um na sua realidade em que vive é chamado, à luz desta primeira leitura, a fazer um sincero exame de consciência. Eu tenho promovido a unidade? Ou eu tenho promovido a descomunhão, a divisão entre as pessoas? Depois, outro tema precioso que São Paulo aborda na leitura primeira é o tema da vocação. São Paulo, meus irmãos, pede para que nós não percamos de vista a bela vocação que recebemos no dia do nosso batismo. A vocação de filhos e filhas de Deus. Portanto, a vocação à vida de santidade. Nós devemos zelar pela nossa vocação, meus irmãos, mais importante, que é a vocação à vida divina. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E pelo sacramento do batismo, isso foi renovado, esta realidade foi renovada em nós. Portanto, meus irmãos, sejamos mais empenhados, mais dedicados em corresponder aos apelos de Deus. Cada qual, na condição em que se encontra, é chamado a corresponder a este apelo divino, à vida da graça, à vida de santidade. Em outras palavras, o que é esta vocação batismal? Senão a configuração, a identificação da nossa vida a Cristo Jesus. Vejam, meus irmãos, um cristão é chamado a ser outro Cristo. Sendo assim, o grande parâmetro para a nossa vida cristã é o próprio Cristo Jesus. Daí a gente lembra da bonita e antiga canção do Padre Zezinho, né? Amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia. É assim que deve ser a nossa vida, meus irmãos. Cada dia, a exemplo do próprio padroeiro nosso, São João Paulo II. E eu destacaria aqui, meus irmãos, 4 maneiras eficazes, frutuosas, de nós configurarmos, identificarmos a nossa vida a nosso Senhor Jesus Cristo. Como a gente pode viver a santidade, imitar Jesus no dia a dia? Através da oração, através da palavra de Deus, dos sacramentos e da devoção à Nossa Senhora. Tem mais coisa, mas eu resumiria nesses 4 pontos importantes. É assim que a gente vai ficar santo. Imitar Jesus, sendo pessoas de oração. Interessante, nos últimos domingos, e no próximo domingo não será diferente, nós estamos meditando muito a respeito da oração. Veja, a Santa Mãe Igreja insistindo no tema da oração, justamente porque a oração é indispensável para a nossa vida. Meus irmãos, como o nosso corpo, o nosso organismo necessita do alimento para se manter, a nossa alma necessita do alimento chamado oração. Oração. A oração é o alimento da alma. Nas 24 horas do nosso dia, que tempo nós dedicamos à oração? A oração que é esse diálogo com Deus. Depois, meus irmãos, outra maneira da gente imitar Jesus, através da palavra. Com a oração eu falo com Deus. Através da palavra Deus fala comigo. Olha que diálogo importante. Como eu vou fazer a vontade de Deus na minha vida se eu não conheço a sua palavra? E foi o tempo católico não tinha intimidade com as Escrituras Sagradas. Então vamos dedicar tempo também ao estudo, à meditação da palavra de Deus. Depois a terceira maneira de imitarmos Jesus, através dos sacramentos. Cada sacramento, meus irmãos, nos transmite uma graça santificante. Interessante esta palavra. Graça santificante, ou seja, uma graça que nos ajuda no nosso processo de santificação. Principalmente 2 importantes, grandes sacramentos não podem faltar na nossa vida. A Eucaristia e a confissão. São João Bosco, também um santo mariano, dizia que a comunhão e a confissão são como que 2 asas que nos ajudam a voar para o céu. A confissão e a comunhão são como que 2 asas que nos ajudam a voar para o céu.
E por fim, o quarto ponto importante, meus irmãos, para nós imitarmos Jesus, a devoção à Nossa Senhora. E isso São João Paulo II entendeu muito bem. Nossa Senhora, meus irmãos, a devoção à Santíssima Virgem Maria é uma escola de santificação. Ela ajuda, entre aspas, na cristificação da nossa vida. Que palavra é essa, Padre? Cristificação da nossa vida. Esse processo de imitarmos Jesus. E Nossa Senhora é especialista nisso, uma vez que ela gerou o Cristo Jesus na sua alma e em seu ventre. Nossa Senhora é especialista, portanto, em gerar Jesus nas almas dóceis a Deus e a ela, a Nossa Senhora. Então, meus irmãos, nos voltemos a Nossa Senhora. É um atalho espiritual, digamos assim, que nos aproxima mais rapidamente de nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Agostinho falava que Nossa Senhora é o molde de Deus, a forma de Deus. Ela sabe nos tornar semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. Então, imitando Maria, a sua humildade, suas demais virtudes, nós vamos também nos aproximando cada vez mais do próprio Cristo Jesus. Sabemos, meus irmãos, que Nossa Senhora fez parte de toda a vida de São João Paulo II. Já na tenra idade, João Paulo aprendeu com a sua mãe a devoção a Nossa Senhora. E a Santa Missa todos os dias, e após a Eucaristia, se prostrava diante de uma imagem. A sua mãe o consagrou a Nossa Senhora quando ele era ainda criança. E ele leu um clássico da espiritualidade mariana chamado o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, de São Luís Maria Montfort, né, que o demônio fez o favor de esconder por 100 anos esse livro. Mas é uma bênção esse livro, viu? O padre já leu, me fez muito bem na época que li. Várias pessoas que querem se consagrar a Nossa Senhora, pelo método de São Luís Maria Montfort, leem este tratado. E é um verdadeiro tratado mesmo a respeito da devoção à Nossa Senhora. Este livro fez muito bem a São João Paulo II, de tal maneira que era o seu livro de cabeceira. Ele aprendeu a amar muito mais Nossa Senhora através deste livro. Não vou ganhar nada das livrarias com esse livro não, viu, gente? É que esse livro realmente fez a diferença. Foi um divisor de águas na vida de São João Paulo II. Tanto é que ele escolheu como tema da sua vida, do seu ministério, totus tuos, todo teu, ó Maria. Era realmente um Papa mariano. Tinha um coração mariano. Por isso governou muito bem a igreja ao longo de mais de 26 anos. Um Papa que marcou a história da igreja, mas também a história de toda a humanidade. Poderíamos pensar o seguinte: um dos grandes segredos do bom êxito da missão de São João Paulo II, sem dúvida alguma, foi a sua devoção à Nossa Senhora. Com toda certeza, meus irmãos. Então nós aprendemos com São João Paulo II a sermos mais devotos da Virgem Maria. Estamos aí no mês de outubro, mês dedicado ao Rosário. São João Paulo II dizia que o Rosário é minha oração predileta. O Rosário é minha oração predileta. Poderíamos, quem sabe, fazer o propósito de, a partir de hoje ou a partir de amanhã, não sei, a gente rezar todos os dias o terço. Gente, em 20 minutinhos a gente reza o terço, não é mesmo? Tem gente que reza o rosário, os mais santos, né? Os 4 mistérios diariamente. Conheço várias pessoas da paróquia, onde trabalho, que rezam o rosário diariamente. Então, meus irmãos, muitas fraquezas são superadas, graças alcançadas quando nós recitamos o rosário. São João Paulo II dizia que rezar o rosário é contemplar os principais mistérios da vida do Senhor na doce companhia da Virgem Maria. E é verdade. Então, meus irmãos, redescobramos, né, o terço na nossa vida. Certamente, várias pessoas aqui presentes, também que nos acompanham nas redes sociais, foi de um tempo da infância em que as famílias rezavam, pelo menos uma vez por semana o terço juntas. As famílias rezavam. E graças a Deus, meus irmãos, hoje em dia,
Não são poucas famílias que fazem isso, não. Né? Então vamos redescobrir o terço na nossa vida, e certamente muitas fraquezas nossas serão vencidas, e Nossa Senhora vai alcançar muitas graças para a nossa vida pessoal, para a nossa vida familiar. Interessante o Evangelho de hoje, Nosso Senhor chamava a atenção da multidão, do seu tempo, e também nossa atenção hoje, que a multidão sabia identificar os sinais da natureza. Sabia quando vai chover, quando vai fazer sol. A gente também dá uma de pretencioso. Vai chover, vai fazer calor, vai fazer sol, né? A gente dá uma de meteorologista aí de vez em quando, né? Mas, então, Jesus fala, vocês não conseguem identificar os sinais de Deus, os sinais do tempo presente. Os irmãos, saibamos reconhecer as visitas de Deus na nossa vida. Deus que se faz presente no nosso meio através da sua palavra, dos sacramentos, através dos acontecimentos da vida. E também um grande sinal de Deus em nosso meio é a Santíssima Virgem Maria. Um grande sinal, vai dizer o autor do Apocalipse, apareceu no céu, uma mulher revestida de sol, é a Santíssima Virgem Maria. Dias atrás celebrávamos a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, que apareceu nas águas. Nossa Senhora, meus irmãos, hoje aparece em nossa vida através do belo testemunho de São João Paulo II. E cada vez que nós nos aproximamos de Maria, ela faz ecoar em nossos corações aquele mandamento, aquele conselho que ela deu nas bodas de Caná, quando apareceu naquela celebração de casamento. Fazei tudo o que ele, meu filho, vos disser. Eis o segredo para vivermos bem a nossa vocação, para sermos construtores de unidade entre nós, com uma vida agradável a Deus. Fazer tudo o que o Filho de Maria Santíssima fizer. Que Nossa Senhora interceda por nós, juntamente com São João Paulo II, para sempre, cada vez mais, cultivarmos uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Assim seja. Amém.